Sejam bem-vindos ao podcast Poesias de Boteco, um formato diferente do em relação ao nosso primeiro vídeo, e eu espero que vocês gostem. Eu gostaria de começar com algo engraçado. 5 dicas para um relacionamento para mulheres solteiras. Dica número 1. É importante encontrar um homem que te ame e seja leal a você. Número 2. É importante encontrar um homem que seja engraçado e faça você rir. Número 3. É importante encontrar um homem que seja um duro trabalhador e lhe dê uma boa estabilidade. Número 4. É importante encontrar um homem que seja um bom pai e seja muito bom com crianças. Número 5. É importante que nenhum desses homens se conheçam. Espero que vocês gostem do podcast e divirtam-se. Você está ouvindo Poesias de Boteco com Fernando Asti e Camila Andrade. Sejam bem-vindos e vocês vão escutar aqui formas diferenciadas de começar um relacionamento. Seja ele de uma forma palhaçada, de uma forma pegada, de uma forma enamorada. Esteja com a gente que você vai aprender tudo o que a mente de um homem e a mente de uma mulher sabem sobre relacionamentos. Vamos embora! Gente, olha só. Eu sou uma mulher de 41 anos, solteira, por opção dos homens. Não, mentira, é minha mesmo. Mas assim, ó, eu acho que toda forma de relacionamento, elas são diferenciadas de acordo com a idade que nós temos. Então, se você tem 20, 30 anos, talvez seja diferente a forma como vocês pensam e a forma como eu penso. Mas, eu vou ser bem sincera pra vocês. Um homem, pra me conquistar, ele tem que dar uma penadinha assim, ó. Ele tem que dar uma trabalhada ali, viu? Porque não é todos que me conquistam, não. Mas nós estamos aqui com o Fernando Asti, né? Que é um homem alfa, que saberá dizer e perguntar tudo aquilo que vocês gostariam de saber. Eu acho que, assim, ó, eu não vejo ciúmes como imaturidade, porque eu acho que cada um é cada um. Cada mulher, ela reage de uma certa forma, né? Em relação aos seus namorados. Mas eu acho que ciúmes excessivo, ele acaba minando, sabe? Toda aquela fantasia do relacionamento. Apesar de tudo, você tá construindo aquilo junto, Sim, né? Aí você acaba destruindo pela falta de confiança, que é o que é o ciúmes. Isso, até porque o ciúmes, ele não é só uma falta de confiança, né? Eu acho que é a mulher, ela ser muito insegura de si mesma. Ou o próprio cara. Sim, ou o próprio cara. Isso é vice-versa, né? E se você não confia, como é que você pretende continuar um futuro junto? Com certeza. Eu acho que confiança é a base de qualquer relacionamento e isso não é clichê, tá, gente? Isso é a realidade, assim. Porque eu acho que a confiança, ela vem em cima de tudo. Eu acho que confiança é a base de todos os relacionamentos, seja ele amoroso, amigável, familiar. Eu acho que confiança é tudo. E quando você demonstra um ciúmes excessivo, é algo que vem ou de ti, ou vem do seu parceiro. Já não é natural também, né? Pra ser sincero, essa insegurança em si, ou na própria pessoa, significa que você tem medo de estar perdendo. Quando você tem medo, na verdade, que você já perdeu. É aí que começa. Eu acho que dependendo do tipo de ciúme que você tem ali, eu acho que já é um relacionamento fracassado, sabe? Porque de alguma forma o teu parceiro, ou você mesma, deu alguma razão para que aquela desconfiança existisse. Porque os ciúmes também vêm muito da desconfiança, né? Às vezes pode nem ser desconfiança. Assim, tem gente que é mais ciumento naturalmente do que outras pessoas. Então, aí eu não chamaria assim de doença, que é uma forma pejorativa, mas tem um problema ali quando a pessoa é muito ciumenta. Tem sim. Até porque existem hoje existem, né? Alguns problemas psicológicos aí de pessoas que são extremamente dependentes de relacionamentos, né? Isso já é considerado um certo problema psicológico, assim. Mas, gente, eu sou desprendida mesmo, assim. Eu não sou aquela pessoa de cobrar, eu não sou aquela pessoa de estar 100% ali em cima. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma vida própria, né? Eu trabalho, eu tenho filhos, eu estudo, eu gosto de... Cara, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de estar na minha casa, eu gosto daquele meu momento sozinha. Então, assim, pra mim é complicado porque é muito difícil você encontrar alguém que esteja preparado pra assumir alguém nessa posição, assim, sabe? Totalmente desprendida. E se o ciúmes começa a bater, não é legal, porque eu já passei por relacionamentos dos quais eu não vou dizer pra vocês que eu me humilhei, assim, mas eu desci alguns níveis de segurança meu, assim, que
me fizeram mal depois, porque me fizeram mal de eu lembrar o que eu tinha feito por aquele relacionamento. E já era não é a sua naturalidade. E não era a minha naturalidade, já tava fracassado, assim. Mas mesmo assim, eu cheguei ao ponto de me rebaixar a um determinado nível que eu não faria normalmente por um relacionamento. Então, assim, é isso que eu falo pra vocês, assim, quando esse relacionamento, ele deixa de ser algo prazeroso e ele passa a ser algo doloroso, tá na hora de ou dar um basta, ou chegar e conversar e ver aonde todo mundo tá pecando ali, porque existe um pecado dos dois lados, não é só um. Porque você tá forçando a acontecer. Então é como se você estivesse comendo uma pizza sem vontade. Entendeu? Isso. Eu vou contar uma breve historiazinha aqui que vocês vão entender. Eu tive um relacionamento, logo quando eu saí de um relacionamento com o pai da minha filha, que era um relacionamento extremamente tóxico, nos níveis emocional e físico. E eu meio que me anulei, assim, como mulher, né? Então eu não queria ser notada. E aí eu conheci uma pessoa do qual me fez me sobressair, assim, como mulher. Né? Então eu sou muito grata a ele por isso, mas assim, também depois de 6 meses de relacionamento eu tava num nível de dependência tão grande que mesmo sabendo de uma traição, eu fui atrás, eu queria cobrar, eu queria saber o que tinha acontecido e... Se você que tava errado. E sim, não era o momento de eu cobrar, porque tipo, eu sabia que nosso relacionamento já tinha começado torto e já tinha começado errado. Se vocês quiserem saber o porquê do errado, me deixa aí nos comentários que depois a gente conta. Eu conto, pelo menos, né? Porque o Fernando ainda não sabe, mas eu conto. Mas assim, a gente já tinha começado um relacionamento de uma forma errada. E eu sabia que aquilo ali era algo que poderia vir a acontecer, né? E mesmo assim, eu senti muito. E eu senti de uma forma que eu me prejudiquei profissionalmente, eu me prejudiquei emocionalmente, eu me prejudiquei como pessoa. E hoje eu olho pra trás e eu me pergunto, né? Até que ponto nós, né, seres humanos, eu não falo nem nós mulheres, mas eu falo nós seres humanos, descemos pra tentarmos resgatar algo que já tá fadado ao fracasso. Mas isso daí você acha que foi a carga de você saber que você também estava errada e que se redimir e acabou Não, eu acho que foi o momento em que nós nos conhecemos. Eu tava um momento muito fragilizada, né? Então eu me tornei muito dependente daquele relacionamento, daquele sentimento. E ele era uma pessoa maravilhosa, tá? Ele não era uma pessoa tóxica, ele não era uma pessoa maldosa, ele não era uma pessoa fisicamente violenta, ele era uma pessoa maravilhosa. E talvez por isso eu tenha, né, visto nele algo que eu não vi no pai da minha filha, por exemplo. Né? Então, mas esse momento eu vejo assim como uma fragilidade sua que acabou acarretando de você mudar a si próprio para tentar corrigir alguma coisa que você sofreu no passado. Então, para mim, você acha que as pessoas sempre têm que se curar primeiro para depois procurar algo na vida? Ou vale a pena ela tentar, que eu não sou a favor disso, mas tentar já arrumar outra pessoa para tentar somente encobrir? Porque você vai continuar carregando uma carga a vida inteira ali, se você continuar só saindo de uma e indo para outra tentando esconder. Nossa, Fernando, que pergunta maravilhosa. Na verdade, assim, quando eu conheci essa pessoa, eu já tinha 4 anos que eu tinha vivenciado todo esse relacionamento com o pai da minha filha. Então, assim, teoricamente, a gente falando, 4 anos é um tempo muito extenso para você se curar de algo. Mas eu costumo dizer que uma mulher, quando ela é agredida fisicamente... Fica pro resto da vida. Sim, ele não fere o físico da mulher, ele fere a alma da mulher, sabe? A nossa alma é ferida. Né? Seus sonhos de menina são feridos ali. Isso aqui teoricamente, aquele sonho do príncipe. Sim, né? Porque assim, é como eu falo pra ti. Todas nós acreditamos num relacionamento perfeito, né? Aquele cara que você vai encontrar como um livrinho, vamos dizer assim, né? Gente, eu li muito livros de banca, né? Então, tipo, o relacionamento é sempre perfeito. Então, quando a pessoa te agride fisicamente, ela não te mata só fisicamente, ela não te fere, ela não te marca fisicamente, ela te marca na alma mesmo, assim. E eu falo isso porque até hoje existe uma cicatriz ali, né? Dentro de mim, em relação ao relacionamento que eu vivi com o pai da minha filha. Mas isso também não faz com que você deixe de acreditar. E aí, quando eu conheci essa pessoa, aparentemente, ela era aquele príncipe que eu não havia encontrado no pai da minha filha. Né? E eu acreditei naquele contos de fadas, vamos dizer assim. E ele se tornou um sapo. Mas assim, talvez ele já era um sapo. A minha visão que quis transformar ele em um príncipe. Porque eu já vinha machucada. E ele foi uma pessoa extremamente assim... como que eu posso dizer pra vocês? Não é uma pessoa manipuladora. Ele não era manipulador, mas ele é uma pessoa extremamente envolvente.
Mas sabe? Você quer dizer que ele se demonstrou de um jeito no início e mudou? Sim. Na verdade, eu não acho que ele tenha hoje, tendo a visão que eu tenho, gente, isso faz exatamente uns 8, 10 anos mais ou menos que aconteceu. Hoje eu olho pro passado e ele sempre se mostrou a pessoa que ele era. Eu enxerguei errado. Eu quis ver ele de uma forma diferente, mas ele sempre foi a pessoa que ele sempre foi. Mas você se arrepende ou não? Não, eu não me arrependo. Eu não me arrependo pelo fato de que ele fez com que eu voltasse a me interessar como mulher, sabe? A ver a minha feminilidade. Seu próprio valor, né? Sim, a saber que eu era uma mulher bonita, a saber que eu podia conquistar outras coisas, a saber que outras pessoas me olhariam, eu não precisaria me anular. Porque o sexo oposto, os homens, eles não eram todos iguais aos pais da minha filha, que existiam homens diferentes. Porque, apesar de ele ter me machucado de uma forma diferente do pai da Sophie, foi justamente nesse diferenciar deles que eu percebi que existem muitas variantes. Formas de você se machucar. Muitas variantes de você se machucar. E, infelizmente, você só vai saber quando você se relaciona. Porque nem todo mundo se mostra realmente ao ponto que pode te machucar. Porque as pessoas não precisam mudar suas faces. E eu acho que é essa corrida de você querer mostrar que eu sou perfeito pro relacionamento que é o que acaba fudendo. Porque a ideia é você ir descobrindo aos poucos. E quando descobre, se der pra corrigir, se der pra conversar, aceitar, conversar, se ceder de um lado, ser recíproco do outro, etc. É uma coisa. Agora, quando você simplesmente quer já sair cantando todas as cartas do baralho na mesa, eu acho que é aí que... Mas é aí que eu pequei. Sabe por quê? Porque no meu trabalho, até porque nós trabalhávamos juntos na época, ele não trabalhava no meu setor, a gente não tinha nenhum contato, mas nós trabalhávamos no mesmo ambiente. Por intermédio de outras pessoas, eu já sabia que ele era tipo o galã, sabe assim? O conquistador, né? E talvez isso tenha feito com que a minha libido, sabe, falasse mais alto. Porque assim, é um cara que teoricamente está conquistando todas as gurias da onde nós trabalhamos, mas ele olhou pra mim. E como eu tava muito assim... Porque a gente quando sofre determinadas situações na nossa vida, a nossa autoestima fica muito baixa, né? Você se sente muito inferior. Você acha que você que é o culpado, você que errou, você não tem valor. E aí quando você percebe que uma outra pessoa está te olhando, que é uma pessoa teoricamente cobiçada por outras pessoas, você fala assim, eu devo ser realmente uma pessoa especial, uma pessoa bonita. E isso te leva a ter determinadas atitudes que talvez você não teria se você realmente já estivesse bem consigo mesma, sabe? Então, eu acho que são patamares de vivência, sabe? Uma coisa seria ele me encontrar a Camila transformada, a Camila curada, a Camila dona de si, e foi o que ele encontrou, uma Camila machucada, uma Camila insegura, uma Camila, né, inferiorizada, e naquele momento ele foi aquilo que eu precisava. Então eu não me arrependo de tudo que nós vivemos, pelo contrário, eu sou grata a ele, porque ele permitiu que eu voltasse realmente a viver. Mas assim, passei por situações com ele que com certeza eu não passaria se eu tivesse no meu momento Camila regenerada, vamos dizer assim, né? Porque eu sou muito dona de mim mesma. Hoje eu sou muito confiante em mim mesma, eu sou muito dona de mim mesma. E eu seria aquela que chegaria naquele momento e falasse assim, não dá mais, porque tipo, você não é aquilo que eu realmente buscava. Esperava, pra mim. Né? E naquele momento, ele acabou terminando comigo e eu cheguei ao ponto de quase implorar pra que nós ficássemos juntos, assim, né? E isso dói muito, porque tipo, é muito humilhante pra uma mulher chegar ao ponto de querer implorar pra uma outra pessoa. Eu acho que pros dois lados só, né? Não é só pra mas... E como eu falo, né? São lições de vida. E essas lições de vida ficam e você aprende muito. Então, eu não me arrependo. De verdade, não me arrependo. Com tudo isso que você contou pra gente, você acredita que isso possa ter mudado a forma como você vê tipo uma pessoa, um pretendente, um homem, né, obviamente, no futuro de uma relação, porque provavelmente você vai ter, assim, aquele certo receio de algumas coisas se você já vê de cara no cara. Obviamente, pode existir uma leve comparação ali, né, mas você acha que isso é um ponto-chave, o tanto que você se machucou vai fazer com que você tenha sempre esse pé atrás, ou você conseguiria ainda se entregar para uma pessoa? Eu nunca parei pra pensar exatamente assim, em questão de relacionamento, o quanto isso me modificou. Mas o que eu posso dizer é que hoje
eu sou muito mais desconfiada, isso é fato, né? Eu tenho muito mais receios do que eu teria, sei lá, antes disso tudo acontecer. Mas eu não me fecho para relacionamentos, mas eu sou muito mais criteriosa, isso eu posso dizer. Em relação a quem vai se envolver comigo, obviamente que a gente, né, dependendo do tipo de pessoa que você se relaciona ali, uma fala, uma atitude desperta gatilhos, isso é fato, né? Mas eu não deixo com que essa primeira impressão faça com que eu desista. Mas assim também, eu não sou aquela pessoa de continuar batendo na mesma tecla se eu percebo que já teve 2, 3, 4 falhas semelhantes àquelas que eu percebi nesses 2 relacionamentos, pelo menos, que foram os que mais me marcaram. Mas eu não me fecho para relacionamentos, assim. Mas eu sou muito mais criteriosa, muito mais chata, assim, para as pessoas que se aproximam de mim. Até porque eu sempre tive uma visão muito difícil em relacionamento, porque eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho que saber quem eu coloco dentro da minha casa, eu tenho que saber quem é a pessoa, né? E isso não vem, a pessoa não vem rotulada para saber se a pessoa é uma pessoa de uma índole boa ou se ela é uma pessoa de índole ruim. Hoje eu tenho uma mocinha dentro da minha casa, né? Então eu tenho que pensar muito bem quem eu coloco dentro dela, porque é uma pessoa que ela pode ter um pensamento distorcido e eu não reconhecer isso de imediato, porque as pessoas conseguem, né, mascarar muito isso. Então eu não vou dizer pra você que eu sou é justamente por isso que eu não me torno uma pessoa fácil. Eu me torno uma pessoa muito mais difícil, e não porque eu sou uma pessoa difícil, é porque as situações que eu vivo me tornam uma pessoa mais difícil, né? Porque eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar em mim e tenho que pensar que eu tenho outras pessoas, eu tenho outras vidas que dependem de mim ali. E a pessoa que querer me conquistar, ela tem que entender que ela tá levando uma bagagem, porque eu não posso deixar minha bagagem pra trás. Eu acredito, assim, que realmente se o cara tiver a fim de te conquistar, ele já vai ter entendido isso daí, né? Se ele quiser algo sério. Agora, se for um paspalho, provavelmente ele vai disfarçar o último só pra contornar e conseguir te ter um certo momento. Mas em questão da frieza, quanto tempo demorou pra você realmente se abrir e tá assim, ó, agora estou aqui pra ter um próximo relacionamento? Cara, eu acho que a frieza em si nunca terminou. Eu acho, assim. Eu acho que a pessoa, ela pena um pouquinho pra me conquistar, assim. Ela tem que ser uma pessoa que realmente eu bata o olho e falo assim, será? Vamos tentar. Mas eu acho que aquela... Eu não digo que é frieza, eu digo que é defesa, sabe? É uma defesa, é um escudo que você adquire e arma a favor de você mesmo, que impede que você tenha um outro tipo de relacionamento desse tipo, assim, porque pra mim foram relacionamentos muito destrutivos, né? Apesar de eu não me arrepender do último, ele também foi destrutivo de alguma forma. Mas eu acho que não é frieza, na verdade. Eu não colocaria isso como frieza. Eu colocaria isso mais como uma defesa, ou talvez como uma forma de... Um automecanismo de se proteger. Um automecanismo de defesa mesmo, assim, sabe? Tipo, não é você acreditar nas primeiras palavras bonitas que você ouve, não é você acreditar nas primeiras flores que você ganha, não é você... Até porque a gente prefere o chocolate, tá? Não me dê flores. Não é você acreditar nos primeiros chocolates que você ganha, ou nos primeiros elogios que você ganha. Então, assim, que nem, por exemplo, se eu estiver conversando com uma pessoa no WhatsApp e a pessoa vem com palavras muito feitas, assim, tipo, você é linda, você é um anjo, você não quer... Ali eu já dou uma olhadinha e falo, cara, não tem muito conteúdo, porque... Você não tá sendo autêntico, né? É muito fake, muita frase feita, assim. E eu gosto muito de pessoas autênticas. São pessoas que já perguntam pra você, assim, por exemplo, o que você gosta de fazer nos seus momentos de horas vagas? Mas seus filhos são prioridades? Até que ponto você estaria disposta a abrir mão de um final de semana com teu filho pra gente poder curtir? Eu acho que isso são perguntas que, tipo, te remetem a pensar, né? Porque que nem eu, por exemplo, eu vivo muito em função dos meus filhos, mas assim, até que ponto você estaria disposta a largar seus filhos no final de semana pra gente poder se encontrar? São perguntas que me colocariam pra pensar, cara, será que vale a pena? Será que não vale? Vou, não vou? Então eu acho que isso são perguntas chaves, assim. E infelizmente, o que você tem muito aí é perguntando pra você, né? Me manda uma fotinho, né? Quero te ver sorridente. Me faz uma chamada de vídeo. Não faço chamada de vídeo, gente. Eu odeio fazer chamada de vídeo. Eu até faço, né? Quando vale a pena. Quando não vale, não faço muito, não. Mas essa questão que você tá comentando de sair, você não acha que se o cara tem interesse em você já se conhecendo a sua história, conhecendo que você é uma mãe de família, seria mais correto de início, quando tiver um tempo, vocês dois realmente dêem um tempo para si próprios, mas em geral, envolver
a sua família ou você acha que não? Não, porque assim, a minha filha, por ela não ter crescido com o pai, ela é muito carente de uma figura paterna. Então eu acho que qualquer homem que eu colocar na minha vida hoje, inconscientemente ela vai olhar e, tipo, ver como uma figura paterna e é aquela coisa, assim, é a dependência. Eu posso não depender de ninguém, mas ela pode vir a se depender de uma pessoa que eu tô colocando na minha vida porque ela tem essa carência. Então, assim, uma coisa é eu sofrer quando aquela pessoa partir, outra coisa é deixar que minha filha sofra porque aquela pessoa partiu. Então, não, eu não sou uma pessoa que eu colocaria uma pessoa dentro da minha casa de início. Eu não sou uma pessoa que eu apresentaria essa pessoa para minha filha de início. Eu acho que para chegar a esse ponto, nós teríamos que ter um nível de relacionamento muito mais avançado. Aquele relacionamento a ponto de, assim, dele vir me buscar na minha casa e de eu chegar pra minha casa, na minha filha ou na minha mãe e falar assim, ó, esse aqui é uma pessoa que eu tô me relacionando, a gente tá se conhecendo. Mas assim, isso muito provavelmente passaria mais de um mês para que isso acontecesse. Porque eu não trago ninguém na minha casa em semanas, assim, eu conheci uma pessoa hoje, semana que vem eu tô trazendo na minha casa. Não faço isso. E em questão de alertas, se a sua própria família reconhecer algo ali que você não viu, você aceitaria numa boa? Não, eu levo em consideração e eu vou ver até que ponto tudo aquilo realmente pode ser ou não. Mas não é um fator determinante para mim, até porque, assim, anos, né? E a minha filha, ela vai colocar barreiras em questões de relacionamentos, isso é fato. Então, assim, eu não levaria ao pé da letra. Obviamente que eu levaria em consideração, eu trabalharia isso pra ver até que ponto eles realmente estão falando aquilo que possa ser verdade ou não, mas isso não seria um fator determinante pra mim continuar ou não com um relacionamento emocional do que necessariamente de dinheiro. Eu só preciso saber que eu não tô sozinha naquele momento, entendeu? Eu acho que você tá naquela fase, você quer mais o carinho, é mais importante. O companheirismo do que necessariamente a conta bancária. Só que eu também quero aquela pessoa que, tipo, eu não tenho que participar das preocupações dela em relação a dinheiro da forma como eu me preocupo comigo em relação ao dinheiro. Já basta eu me preocupar em relação ao dinheiro, entendeu? Eu quero a pessoa que ela já seja resolvida a ponto de falar pra mim assim, não se preocupa. Tipo, eu não vou pagar suas contas, mas não se preocupe porque eu tô aqui. Entendeu? Se você precisar, tipo isso, né? Eu posso até te ajudar. Se você precisar, eu posso te ajudar, mas tipo, não necessariamente que eu tô aqui pra te bancar. Não vou ficar em cima de você. Eu não quero ninguém pra me bancar. Porque afinal de contas também, assim, não é... Eu vejo isso daí, né? Você tá dando peixe, você não tá ensinando a pescar. Sim, você dá tapa nas costas da pessoa, tá tudo bom, ela nunca melhora. Ideia, sabe assim, do que pode acontecer, do que não pode acontecer, do que é viável, do que não é viável, sabe assim? Que nem, eu tô com uma filha de 14 anos, cara. Eu passo por determinadas coisas com ela que eu queria ter alguém pra compartilhar isso e a pessoa falar pra mim assim, cara, será que não seria o momento de você agir de tal forma, né? Será que se nós chegarmos e conversarmos com ela pra gente mostrar determinadas coisas não seria viável? Mas não, é um peso todo pra mim. Sabe assim, eu tenho que decidir pai, mãe, eu tenho que decidir amiga, eu tenho que decidir tudo. Então assim, eu tento ser, cara, 25% em tudo. Mas, infelizmente, eu tenho que ser 50% mãe. Então, eu tenho que falar não. Eu tenho que ser a carrasca. Eu tenho que ser a maldosa. E outra, por mais que você queira ser o pai, você sabe que você não consegue ser, né? Não consigo suprir a necessidade que ela tem de uma figura paterna. Então, hoje, pra mim arrumar alguém na minha vida, gente, tô com 41 anos. Eu não quero mais um menino que fala pra mim assim, vamos construir uma vida juntos. Eu quero alguém que nós façamos assim, vamos seguir nossas vidas juntos. Porque ele já tem uma vida, eu já tenho uma vida, e nós vamos seguir juntos. E isso não significa necessariamente que nós tenhamos que morar no mesmo ambiente, porque eu não sei se hoje eu estaria preparada para ter alguém morando dentro da minha casa, ou vice-versa. Por quê? Porque eu tô acostumada a conviver comigo mesma, eu tô acostumada a ser eu mesma, a não dar satisfação da minha vida para ninguém, a não pedir permissão para nada, a não pagar uma conta e pensando que, vou ter que dar a satisfação da conta que eu paguei, pra comprar uma lingerie. Mas nisso você acha que a pessoa ia ficar enchendo o seu saco e você simplesmente acha que a pessoa teria que aceitar ou você poderia se moldar aí? Isso que é um grande problema. Porque assim, existem pessoas e pessoas, né? Existem aquelas pessoas que elas sabem que o relacionamento é feito de abdicações, né? A gente abdica de algo pra poder manter aquele relacionamento. Só que tem que ser recíproco. Tem que ser recíproco. E aí, assim, até que ponto eu estaria disposta a ceder e até que ponto ele estaria disposto a ceder. E aí eu acho que isso envolve uma maturidade que talvez
os homens não tenham. E eu não falo nem por nós mulheres, porque nós amadurecemos muito mais rápido, né, do que os homens. Mas eu também sei que eu sou chata. Eu sei que eu tenho manias e costumes que talvez eu não mudaria. Né? Então, até que ponto eu tô ali pra ceder? Não, mas eu não digo mudar mesmo. Eu digo assim, tem manias, assim, coisas... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho o costume de, sempre que eu como, eu lavo o prato. Se isso incomoda outra pessoa, entendeu? Você deixaria de fazer? Só naquele momento, por exemplo. Entendeu? Entendi. Tá. É tipo se podar pra não evitar brigas desnecessárias. Ceder, né? Ceder. É bem o ceder, assim. Eu cedo em algumas coisas, você cede em algumas outras coisas, assim. Acho que eu estaria disposta a tentar, mas eu não sei se daria certo, assim, porque... a pessoa também tem que merecer. Eu não tenho manias. Assim, que nem você tem, suponhamos, né? Que você tem a mania de lavar o prato depois que você termina de comer. Eu não tenho essas manias, assim, manias diárias, assim... Eu não tenho esse tipo de coisa, assim. Então, por exemplo, eu levanto, tomo um café, eu não lavo a xícara que eu tomo café, né? Isso é costume de morar com mãe, gente. Mãe é assim. Mas, que nem, por exemplo, assim, ó, eu tenho o costume de, em algum momento do dia, eu tenho que ter um tempinho pra mim. Sabe assim? Eu me recolho dentro de mim mesma e eu tenho aquele momento meu. Aquele momento que é só eu e eu mesma. É o meu mundinho, o meu limbo. Isso. E esse momento é o momento em que eu estou lendo. E normalmente eu gasto... em leitura aí, vamos dizer, tipo 1 hora, 1h30, 2 horas. E é pouco ainda, né? Teoricamente mas assim, eu gasto esse tempo quando eu tô em casa, né? Porque daí começa as cobranças. O que você tem? Você só lê, fala comigo, eu quero conversar e tal. E aí eu sou obrigada, muitas vezes, a abdicar desse meu gosto ali pela leitura pra poder dar atenção pras pessoas que eu moro. E aí eu fico pensando que assim, ó, eu já sou cobrada por filha e por mãe. Pelos meus filhos e pela minha mãe. Até que ponto eu estaria disposta a ceder isso também num relacionamento? Porque seriam 4 pessoas a me cobrar. Olha, mas, ó, eu já penso assim, ó. Eu tenho esse meu espaço, quando eu chego em casa eu também gosto de ficar muito comigo, mas tem coisas que eu, por exemplo, me programo. Eu gosto de ler, levo um livro para ler no horário de almoço, muitas vezes. Não é sempre, mas eu tenho esse costume até hoje. Então, esse tempo que eu gastaria em casa preocupando alguém, eu faria no meu espaço, realmente sozinho, que eu tenho para mim, na minha horário de almoço no serviço. O horário que eu tenho pra isso, gente, porque, por incrível que pareça, eu trabalho, tá? Então, eu tenho que ter... O tempo que eu levo pra fazer esse tipo de coisa é o período que eu tô dentro de um transporte público, por exemplo. Eu levo 1h30 pra chegar no trabalho, outra parte é 1h30 que eu tô lendo pra ir e 1h30 que eu tô lendo pra voltar. Mas, às vezes, parece que esse período não é o suficiente pra mim, mas isso é porque eu sou louca por leitura, gente. Mas assim, ó, que nem, por exemplo, num sábado e no domingo que eu tô de folga. Eu gosto de ler também. Só que eu acabo não tendo esse período de 3 horas, vamos dizer assim, que eu teria dentro de um ônibus, ida e volta do trabalho, eu não tenho esse período dentro de casa. E eu até entendo, porque assim, ó, porque eu tô tão distante no decorrer da semana que eles me querem presente no final de semana. Uhum. Mas às vezes eu tô naquele momento que, tipo, eu não quero muito contato, eu não quero estar ali, eu quero estar eu e meu mundo, entendeu? E infelizmente, às vezes minha família não entende isso. Mas isso não significa que eu tendo um parceiro mudaria. Por quê? Porque talvez ele também seja um cara bem desprendido, ele entenda aquele meu momento que eu quero ali e ele ficaria no dele. Por isso que eu falo pra você, relacionamentos é muito complicado, porque só você vivendo o dia a dia pra você saber o que realmente aquilo. E se vai dar certo ou não. Se vai dar certo ou não. E às vezes é uma pessoa tão de boa, é uma pessoa tão companheira, é uma pessoa tão, né, que tá ali, fala pra você assim, ó, esse é o seu momento, então fica com ele, né, eu vou, sei lá, vou pescar, vou tomar uma cerveja, vamos no futebol, não sei o quê. O pior é que até isso pode vir incomodar em algum momento. Não, gente, eu vou contar uma história pra vocês. Não, deixa eu contar uma história pra vocês. Eu tinha um namorado que ele era um cara que, assim, ó, ele trabalhava de mecânico, então a gente se via no decorrer da semana, a gente se via mais ou menos umas 2 vezes na semana. Só que tinha dias que ele me ligava e falava assim, cara, hoje eu não vou poder te ver porque eu vou jogar bola com os meninos. E eu falava pra ele assim, não, tudo bem, vai lá jogar bola com os meninos, depois a gente se fala. Eu sempre fui uma mulher muito desprendida nesse quesito, sempre. E aí ele falava assim, aí teve um dia que ele mandou mensagem pra minha irmã, gente, perguntando assim, por que a Camila não gosta de mim? Aí a minha irmã mandou pra ele assim, por que você acha que a Camila não gosta de ti? Cara, primeiro que se ela tá contigo é porque ela gosta de ti, porque a Camila não fica comigo porque ela não gosta. E isso é realmente verdade, gente. Eu tenho que sentir alguma coisa pela pessoa pra me estar com a pessoa. E aí ele falou pra minha irmã, falou, não, porque eu falo pra ela que eu vou no futebol, ela fala pra mim que é pra eu jogar com os guris. Se eu falo pra ela que, tipo, eu vou tomar uma cerveja com os meninos depois da saída do trabalho, ela fala pra mim que tudo bem, pode ir tomar uma cerveja com os meninos. Eu não consigo entender. Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho aqueles ciúmes exacerbados. Obviamente, quando eu amo,
a gente tem um certo receio. Uhum. Mas não é aquele ciúmes a ponto de você proibir as pessoas de algo. E eu não sei se talvez ele tenha se relacionado com outras pessoas de uma forma mais pegajosa. Acaba acostumando na pessoa, né? Aí teve um dia que eu cheguei pra ele e falei assim, André, cara, eu não tenho ciúmes de ti, eu confio em ti, a partir do momento que você tá comigo, você tá comigo. Agora, o dia que você me der motivo pra desconfiar, daí a gente vai chegar e sentar e conversar. Mas até então, tu não me deu motivo, né, para desconfiar. Então você entra muito nesse quesito, tipo assim, eu tô agindo correto? Meninas, então assim, ó, acreditem no amor, porque o amor é lindo, o amor é maravilhoso, mas assim, não se emocionem demais com esses sentimentos, porque a nossa realidade é muito diferente dos livros que a gente lê. Eu sempre busquei relacionamentos de livros e eu nunca encontrei. Mas isso não significa que vocês não vão viver isso. Mas tenha sempre o pé no chão. Qualquer pergunta vocês podem deixar aí para a gente nos comentários. Os contatos que aparecem aí na descrição. Pode fazer perguntas à vontade para mim ou para Camila. Muito obrigado por ouvirem e um forte abraço a todos. Beijos!